Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso sobre uso terapêutico da cannabis sativa. Hoje a gente vai falar sobre extração com o pessoal da Cura, que lançou um livro super bacana. Espero que vocês gostem da aula e aproveito para falar que saíram as inscrições para a nossa 10ª edição. Então, o link está aqui, se vocês quiserem se inscrever novamente ou quiserem ajudar a compartilhar, vai ser ótimo tê-los mais uma vez conosco. Uma ótima semana, até quinta. Medication, your medication makes me high. Just be patient. I'm like a patient trying to find levitation. Run your fingers down my spine, elevation. Your medication makes me high. Such a short way up and such a long way down. At least it a bubble like where they are right down. The way you something off it off your way by pound. In a fields of marijuana, that is my playground. I love you, Mary Jane. You're the Olá pessoal, eu sou a Paulinha, hoje estou como presidente da Cura e venho contar um pouquinho o que é a Cura, como que a gente funciona. A Cura é uma associação formada por pacientes medicinais de cannabis que atendem pacientes que fazem uso de cannabis terapêutica. Nós fomos fundados no final de 2017, começo de 2018 oficialmente, e de lá até aqui a gente vem oferecendo alguns tipos de apoio para os nossos pacientes que eu vou detalhar um pouquinho. O primeiro tipo de apoio que a gente oferece é o apoio médico, que é encontrar e indicar médicos que entendam do sistema endocannabinoide para fazer o acompanhamento no tratamento desses nossos pacientes. O segundo tipo de apoio que a gente oferece é o apoio jurídico, principalmente para pacientes que querem cultivar a própria planta, e aí existe o caminho de HC, hoje em dia, né, do habeas corpus, ou pacientes que querem custeio de SUS e planos de saúde. Então a gente tem grupos de advogados diferentes, né, para essas duas situações e que a gente indica e ajuda no desenvolvimento do processo. O terceiro tipo de apoio que a gente oferece é a educação continuada, que está muito embasada no conhecimento que a gente gera aqui dentro da Cura. Esse livro é o nosso primeiro filho desse conhecimento. Então, muito voltado para cultivo biológico, o nosso método de extração de cannabis artesanal, e a gente passa isso para os nossos pacientes e alunos e por aí vai. O nosso quarto tipo de apoio é o apoio com a própria medicina. Então, hoje a Cura faz artesanalmente, né, extrai óleos à base de CBD, genéticas alto CBD, alto THC, e a gente consegue atender os pacientes de acordo com a prescrição médica que eles recebem de seus médicos. Então, contem com a gente para os seus tratamentos, contem com a gente para o desenvolvimento de conhecimento relacionado a cannabis medicinal. Boa aula e até breve. Um abraço. Olá, tudo bem? Eu sou Ian Guedes, coordenador geral da Cura e paciente medicinal que trata artrite refratária com diversos tipos de fitocannabinoides. Eles são CBD, THC, CBG, CBN e THCA. Desenvolvemos o nosso próprio método de extração medicinal artesanal, detalhado em um livro didático e ilustrado, que permite que o paciente possa produzir o seu próprio remédio e seguir a orientação médica. Nosso cultivo é baseado em biotecnologia, que replica a sabedoria da natureza, promovendo plantas mais saudáveis e fitocannabinoides mais eficientes para tratamento. A reconexão com essa sabedoria natural ancestral é fundamental para transformar a humanidade e reconectar-nos com o planeta.
Oi gente, tudo bom? Meu nome é Felipe, eu trabalho na Cura e cuido dos processos de extração aqui da associação. Extração que é, na verdade, a transformação da planta em remédio, a cannabis em óleo de cannabis. Nos últimos tempos, a gente tem pesquisado muito sobre extração, sobre diversos métodos de extração e temos aprimorado o nosso próprio método que a gente usa aqui na associação. Isso gerou uma quantidade muito grande de registro, de descoberta e de aprendizado. E acabou revelando também muito do próprio perfil, do DNA da cura, que é a vontade de fazer a democratização da cannabis, da medicina canábica acontecer por meio da informação e da educação. Na aula de hoje a gente quer passar um panorama amplo do que é a extração de cannabis e como isso hoje é feito, mas também entrar a fundo em duas técnicas que são fáceis de serem realizadas por pacientes, sem necessariamente eles terem formação técnica, insumos de difícil acesso ou equipamentos especializados. E o que é essa extração de cannabis, né? A gente, na verdade, está tirando um produto, um subproduto do metabolismo da planta, do metabolismo secundário da planta. A gente tem dois passos desse metabolismo da planta. O primeiro passo ele está relacionado a tudo que é fundamental à sua sobrevivência. A fotossíntese, por exemplo, né? A síntese de açúcares, o transporte desses nutrientes por dentro da planta. Isso é o que a gente chama de metabolismo primário. Isso garante a sua sobrevivência, mas não a torna especial. E a cannabis é especial, assim como muitas outras plantas. Especial sim, no sentido de único e singular, mas especial no sentido de especializado. Esse metabolismo primário, ele garante a sobrevivência do ponto de vista biológico, mas ele não garante, na verdade, uma eficiência na competitividade entre as espécies. O processo evolutivo fez com que algumas espécies de plantas criassem um segundo grupo de metabólitos. Elementos compostos que tiveram a função de diferenciação entre os indivíduos de uma espécie e entre as espécies. Isso garantiu uma competitividade mais eficiente na natureza. Na verdade, esses metabólitos secundários, eles têm a grande função de se relacionar com o meio ambiente. Eles têm funções ecológicas. Eles são do indivíduo, da planta, mas eles têm funções interespécies. Na verdade, alguns deles eles têm a função de proteção da planta, contra a herbivoria, contra ser atacado por outros predadores. E outros têm justamente a função de serem atrativos para polinizadores ou para dispersores de sementes. Os metabólitos primários eles têm a função de manter o vegetal vivo. Já os metabólitos secundários eles têm a função de torná-lo especializado, com sua função própria na natureza. No caso dos metabólitos secundários, a gente pode destacar dois, que são dois grandes grupos desses compostos, desses ativos vegetais. O primeiro são os terpenos e o segundo os flavonoides. Os terpenos, eles têm uma função muito clara quanto à identificação da planta, da espécie, por outros animais, por outros agentes da natureza. A gente tem, por exemplo, os óleos essenciais, são terpenos voláteis que servem justamente para isso. Eles são facilmente evaporados, carregados pelo ar e marca a presença da planta. Já, por exemplo, os flavonoides, a gente tem um exemplo, a antocianina. A antocianina é um flavonoide que tem a identificação visual como principal importância. Grande parte da variação das colorações de roxo, azul e rosa que vemos na natureza são decorrentes das antocianinas. Os óleos essenciais, esses terpenos voláteis, eles estão distribuídos em uma quantidade muito grande de espécies de plantas. E eles não são específicos de uma espécie ou de outra. Na verdade, eles estão distribuídos em muitas espécies. Um exemplo é o limoneno, muito rico no limão, na casca do limão e nas folhas do limoeiro. No entanto, ele está presente também em muitas outras espécies de frutas cítricas. Assim como todos os outros terpenos, o limoneno serve como ingrediente para cada um vegetal, para cada uma dessas espécies que o carrega, usar como nota para sua própria sinfonia de aromas. A combinação única de todos esses elementos metabólitos por um indivíduo cria uma assinatura muito própria
uma assinatura que a gente acaba chamando de sabor e aroma, mas que o nosso corpo entende como a conexão dessas moléculas com o nosso receptor, no nosso sistema. A cannabis, assim como o limão, assim como as frutas cítricas, reúne também uma quantidade de limoneno, em muitos casos, uma quantidade expressiva de limoneno. Reúne também outros compostos vegetais compartilhados na natureza. No entanto, a cannabis tem uma classe de subprodutos, uma classe de terpenos, de óleos terpenoides muito próprio, muito único, apenas a cannabis produz, os chamados canabinoides, ou fitocannabinoides, canabinoides produzidos por um vegetal. Os fitocannabinoides produzidos pela cannabis são moléculas que encontram análogos no corpo humano. O corpo humano produz moléculas gêmeas do que a cannabis produz. No caso, o THC, a molécula mais conhecida hoje, mais estudada, produzida pela cannabis, ela também encontra um análogo no corpo chamado anandamida. Anandamida em sânscrito quer dizer felicidade suprema. E ela realmente serve para modular a sensação de felicidade do corpo. Essa especialidade que a cannabis conseguiu na evolução e essa afinidade que essas moléculas têm no corpo humano fazem com que a cannabis seja única, especial e alvo do interesse do ser humano. O que a aula de hoje ensina é separar do vegetal como um todo, da planta de cannabis, apenas esses subprodutos do metabolismo secundário. Esses elementos que têm um grande impacto no corpo humano e que têm uma afinidade muito grande com um sistema que rege vários sistemas dentro do nosso corpo, que é o sistema endocannabinoide. Então, como separar esses compostos do vegetal? Existem muitas técnicas, desde uma realidade artesanal até uma estrutura industrial. Para entender métodos de extração de uma maneira mais ampla, a gente vai falar sobre duas propriedades. A primeira é a temperatura e a segunda é a solvência. Essas duas propriedades garantem a extração em diversos métodos de extrações diferentes. A primeira, falar sobre temperatura, é a capacidade da resina, desses metabólitos que cobrem a planta, que estão na planta e são resinosos, pegajosos, mudar a consistência, a resina muda a consistência conforme a temperatura empregada. Conforme a temperatura sobe, essa resina pegajosa se liquefaz, fica mais fluida. E com pressão a gente consegue expurgar ela do vegetal. Quando essa temperatura abaixa, a resina se solidifica e com turbulência ela se quebra e se desprende do vegetal. E com uma peneiração, uma espécie de uma peneiração, a gente consegue separar ela do vegetal também. A segunda propriedade, a solvência, ela é a capacidade de dissolver essa resina que cobre a planta e assim retirar ela do vegetal. Isso resulta em um líquido rico em resina de cannabis, que vai ser filtrado e evaporado posteriormente. Essas duas formas, elas são aplicadas em diversos métodos de extração. Hoje a gente vai exemplificar alguns e identificar em cada método de extração qual é a propriedade que ele usa para a eficiência dessa extração. Um ótimo exemplo da temperatura elevada é a prensa de rosin. Rosin é um produto, um subproduto da cannabis, adquirido justamente pela prensagem de suas flores em temperatura elevada, de forma que ela se liquefaça e saia do vegetal. Então, essa temperatura ela pode também ser reduzida a ponto de congelar todos esses elementos e eles serem desprendidos, assim como, por exemplo, o isolator ou bubble hash, método de extração conhecida pelo haxixe. O haxixe é feito dessa forma, utilizando a temperatura baixa para que a resina se solidifique e se rompa, se quebre, se desprenda do vegetal. O poder de solvência pode ser exemplificado em alguns métodos de extração, vamos ressaltar aqui 3. O primeiro, o BHO. O BHO se utiliza do gás butano liquefeito para dissolver a resina que cobre a planta e assim retirá-la do vegetal. O segundo método, o RSO, ou de uma forma mais ampla, todos os métodos alcoólicos, os métodos que utilizam o etanol como solvente dessa resina. E também, por último, um exemplo que é o CO2 supercrítico. O supercrítico, ele é na verdade um estado da matéria, atingido por alguns elementos da natureza, o CO2 entre eles.
Ele está ali entre o líquido e o gasoso, ele não é nenhum dos dois estados, mas ele carrega propriedades de ambos estados. Ele consegue permear a matéria como gás e dissolver os elementos como líquido. Diferente de dos dois outros métodos de extração, esse método de CO2 supercrítico só é feito em um ambiente industrial porque ele requer níveis de temperatura e pressão que não se consegue de outra forma. O que a gente vai realmente olhar de perto hoje é um método de extração, ou melhor, dois métodos de extração alcoólicos, que contam com esse poder de solvência. E, na verdade, esses métodos são muito importantes porque eles são um princípio do contato do paciente com o óleo de cannabis. Eles podem ser esse princípio possível, porque é realmente possível de fazer. Ele não envolve grandes processos, ele não envolve equipamentos muito específicos, ele na verdade envolve atenção e cuidado, assim como uma receita na sua cozinha. Esses métodos, embora muito similares, eles podem ter diferenças muito grandes no produto final, no extrato. Diferenças grandes, mesmo que partindo da mesma planta, mas no seu perfil químico. Enquanto um método pretende tirar uma totalidade de extrato da planta, o outro pretende tirar um extrato mais selecionado, uma quantidade menor de substâncias. Depois dessa explicação teórica sobre o que é a extração e por que a cannabis é tão especial para ser extraída, vamos dar uma olhada de perto na planta para entender exatamente onde ela guarda todos esses compostos valiosos, esses subprodutos do metabolismo secundário. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer duas das formas mais simples de se obter o óleo de cannabis. São duas formas que você vai conseguir fazer com os equipamentos que você já deve ter na sua cozinha. Estamos falando dos métodos conhecidos como RSO e QUET. Essas siglas são maneiras caseiras de se obter o concentrado de cannabis, a resina psicoativa da cannabis. Então fica atento no vídeo que a gente vai passar todas as etapas do processo para que você aprenda a fazer o seu próprio óleo de cannabis. Começa com a planta ainda viva. O processo de extração é nada mais do que um processo de separação de alguns compostos que a cannabis produz do restante todo do vegetal. Então nada mais importante do que ter um vegetal de ótima qualidade colhida no ponto certo de maturação. O ponto certo de corte do vegetal afeta não só a quantidade de resina psicoativa que a planta vai entregar, mas também no perfil de canabinoides e de outros óleos terpenoides, mesmo porque esses compostos eles passam por sínteses e por degradações ao longo da vida do vegetal, e isso interfere na afinidade que eles podem ter com nossos receptores, o nosso sistema nervoso. Esse ponto ideal de colheita é definido pelos tricomas. Os tricomas são essas estruturas parecidas com gotas que cobrem a cannabis em sua fase de floração e que acumulam e armazenam os valiosos compostos que buscamos. Quanto mais imaturo os tricomas, menos compostos terapêuticos a planta carrega. Ao passo que a planta avança na floração, essas estruturas, os tricomas, eles vão sendo preenchidos dessas substâncias. Ao passo que os tricomas vão sendo preenchidos, essas substâncias também passam por transformações. A coloração âmbar que começa a aparecer nos tricomas indica o início de uma degradação. Nesse momento é o ponto ideal para se definir o corte da planta, porque aí pretende-se obter o máximo de quantidade de resina psicoativa produzida pelo vegetal com o mínimo de degradação desses compostos. Então as plantas já foram colhidas e secas. E agora a gente tem 10 gramas de flores secas para cada um dos nossos exemplos. Ambos os nossos exemplos de hoje são extrações alcoólicas, são exemplos de extrações alcoólicas. A diferença é que o RSO é feito em temperatura ambiente e o QUET é feito em baixíssima temperatura.
Essa diferença de temperatura é realmente a grande chave e a grande característica entre cada uma dessas duas extrações. Porque ambas são extrações alcoólicas. Ela, na verdade, acontece por causa do contato do solvente, do álcool, né, o álcool de cereais que a gente está usando hoje, com a planta, e o álcool acaba dissolvendo todos esses elementos que a planta carrega. Isso vai acontecer de uma forma diferente, variando a temperatura da planta e desse solvente, do álcool. Porque quando a temperatura fica muito próxima ao 0 graus, toda a água contida na planta, ela tende a congelar. E ela congelando, ela trava todos os conteúdos celulares, todo o conteúdo celular que a planta carrega, e deixa o álcool agir só na superfície da planta, na gordura que a planta carrega, né, onde está realmente a grande parte do alvo da extração. Então, quando a gente realmente consegue abaixar essa temperatura dessa mistura, né, da planta e do álcool, a gente consegue ter uma melhor seleção dessa extração, né, um alvo mais bem focado. E é essa a diferença entre o RSO e o QUET. Uma curiosidade é que QUET é uma sigla, assim como RSO, a sigla para lavagem rápida, né? É QUET, QWET, Quick Wash Ethanol. Então, uma lavagem rápida com o etanol orgânico, né? Com o nosso álcool de cereais. E essa lavagem rápida em baixa temperatura faz com que os elementos internos da planta, que estão congelados, não sejam carregados nessa mistura, não sejam carregados pelo nosso solvente. Então, no final das contas, o QUET é um aprimoramento do RSO. O RSO também, uma curiosidade, é a sigla do nome da pessoa, né, do paciente medicinal Rick Simpson, que criou esse protocolo pela primeira vez. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é que esse processo vai ter que ser feito anteriormente, esse processo de resfriamento dos elementos que você vai usar. Não só da matéria vegetal, né, da cannabis, das flores de cannabis, não só do álcool, né, do álcool de cereais, mas também dos recipientes que vão ser usados. Tudo isso a gente tem que gelar horas antes, umas 6 horas, talvez 12 horas antes seja o ideal. Então, antes de a gente começar o passo a passo, vamos recapitular todos os itens que você vai precisar para fazer essa extração na sua casa. Além da cannabis e do álcool de cereais, a gente vai precisar de vidros próprios para suportar essas grandes diferenças de temperatura. Uma dica que eu posso dar é que usem potes de geleia, potes de conserva, porque esses potes eles já passaram por um processo de têmpera que vai segurar realmente essas diferenças de temperatura. Esse vidro vai ser utilizado para realizar mistura. É nele onde vão se encontrar as flores de cannabis e o álcool de cereais. Além desse recipiente de mistura, você também vai precisar de um recipiente de secagem desse álcool posterior. E para isso a gente recomenda um bowl de aço inox. No processo de secagem vai ser necessário utilizar alguma fonte de calor para acelerar a evaporação do álcool. Mas é importantíssimo que essa fonte de calor não produza chamas, porque estamos lidando com um solvente realmente inflamável. Então o ideal é que seja uma chapa elétrica ou algum outro aparelho de cozinha que aqueça sem produzir chamas. Um equipamento muito importante de se ter também é uma balança de precisão. Uma balança que possua pelo menos 2 casas depois da vírgula. É tão importante para pesar a sua flor quanto para pesar o seu produto final, que é o seu extrato de cannabis. E para fazer esse exemplo QUET, né, essa lavagem rápida em baixa temperatura, você vai precisar também de um freezer doméstico. Então, nossa primeira mistura vai ser realizada em temperatura ambiente no método RSO. E isso é unir o álcool da planta. Em que proporção? É uma pergunta. Qual a proporção de álcool para a quantidade de flor, de matéria vegetal? E a resposta é o mínimo suficiente para que cubra todas as plantas, para que todas as flores estejam realmente submersas no nosso solvente. Sempre que houver manipulação, é importante a gente estar de luva, por uma questão de segurança e higiene. Então vamos lá fazer essa união entre álcool e planta. Como eu disse, o mínimo.
Todas as plantas estão cobertas. Uma vez feita a mistura, todos esses elementos que a cannabis carrega vão ser liberados pouco a pouco no álcool, né? O álcool vai tendo a capacidade de dissolver toda a resina que cobre a planta e penetrar pela planta e carregar também os componentes celulares que a planta carrega. E tudo isso vai transformando esse álcool no líquido verde, que é chamado de tintura, né? Quanto mais tempo a infusão acontece, né? Quanto mais tempo o álcool e a cannabis ficam em contato, mais componentes vão sendo liberados. E isso vai poder acontecer por dias, né? Horas ou dias. Isso é uma definição de quem está fazendo a extração. O tempo de exposição vai fazer não só os canabinoides serem liberados no álcool, mas também os outros compostos que a planta carrega. Principalmente a clorofila, que caracteriza a planta por ser verde, vai também ser liberado no nosso álcool e vai fazer o álcool ficar esverdeado também. Quanto mais tempo de exposição, mais coloração esverdeada vai ter no nosso álcool e também mais compostos da cannabis de uma forma geral. E essa coloração esverdeada, no segundo método, no método QUET, em baixa temperatura, ela é muito menos notada. Se feito de uma forma cuidadosa, ela é minimizada ao máximo. Isso porque no contato entre a planta congelada e o solvente em baixíssima temperatura, o que realmente está carregando são os tricomas. Então ela fica com a cor âmbar, característica do tricoma, e não com a cor verde, característica da planta. Isso também resulta num produto final muito mais concentrada em canabinoides do que clorofila e outros elementos, outros compostos gerais da cannabis. E para esse processo ser feito de forma realmente cuidadosa e criteriosa, e para a gente conseguir aproveitar realmente essa mistura acontecendo em baixa temperatura, os nossos itens, a flor de cannabis já congelado, o álcool já gelado, resfriado, há mais de 12 horas, os nossos recipientes já super gelados, eles vão ser retirados do freezer apenas na hora que forem manipulados. E essa mistura, ela tem poucos minutos para acontecer, para que realmente ela aconteça em baixíssima temperatura, ainda próximo de 0 graus. Então, itens retirados do freezer, poucos minutos, é nessa hora que a gente tem que ser ágil. Então, aqui se assemelha muito ao processo que a gente já fez, álcool suficiente apenas para cobrir a matéria. Mistura feita, a gente tem mais ou menos de 30 segundos a 5 minutos para começar o processo de separação entre o líquido e a planta. Durante esse tempo, a gente pode fazer um leve agito para que realmente os componentes que a planta carrega sejam dissolvidos no álcool, sem muita turbulência. Quanto mais turbulência e quanto mais tempo, mais elementos que não são alvo da nossa extração vão sendo liberados no líquido. Então, atingiu o tempo que você definir, entre 30 segundos e 5 minutos, mais ou menos, a gente começa esse processo de separação. E esse processo é passar tudo por uma peneira, inicialmente. Pelo menos para separar a grande parte do mosto do líquido. É bem diferente a relação de tempo entre esse método e o método RSO. A diferença também é que esse método tende a render menos do que o RSO. O RSO tira uma quantidade muito maior, não só de elementos alvo, né, realmente de canabinoides presentes na planta, mas também retira outros elementos e isso acaba aumentando o volume do produto, né, do extrato final. Então, o que se tem aqui, na verdade, é uma coleta parcial dos elementos que a cannabis tem, né? Isso ainda deixa algum elemento ou uma boa quantidade de elementos medicinais na planta para ser extraído uma segunda vez. E aí essa segunda vez pode ser realmente extraído em temperatura ambiente, realmente tirando uma resina com uma coloração mais verde, com uma presença mais marcante de
clorofila, outros alcaloides que vão dar um sabor e um cheiro bem forte para a planta, mas você conseguiu fazer uma etapa antes de uma extração mais seletiva. Então o que a gente acaba tendo é uma possibilidade de fazer o coete e tirar um líquido muito mais claro, amarelo, limpo, com um aroma e um sabor muito mais interessante, né, do que o segundo método, que vai realmente acabar de tirar o restante dos componentes, ou quase todos os componentes que a planta ainda carrega, com um sabor mais forte, uma coloração mais marcada do verde da clorofila. Separação feita entre o mosto, entre o vegetal e o líquido, eu vou fazer uma nova extração desse vegetal. Então eu vou retornar ele para o recipiente. E a gente vai adicionar mais álcool. Isso pode também agir por alguns minutos, ou por horas ou dias. Então o que a gente vai ter agora, se deixar mais alguns minutos, a gente vai ter mais um pouco de extração. Mais um pouco de extração, um pouquinho mais esverdeada, menos amarelada como saiu a primeira. E se a gente deixar muitas horas, essa coloração esverdeada vai realmente se intensificar até virar um verde muito profundo. E o que a gente tem na verdade é métodos de extração, etapas diferentes da mesma extração, onde você consegue qualidades diferentes de extrato. Algumas horas depois, algumas horas de exposição entre o álcool e a cannabis, a coloração esverdeada já ficou muito mais intensa. Então agora a gente consegue ver que, além dos nossos tricomas, além dos componentes alvo que a gente procura na cannabis, a gente tem muitos outros elementos, principalmente a clorofila, bem marcada. Então agora o procedimento é o mesmo, fazer essa filtragem, aliás, a primeira peneiragem, né, entre o álcool e a planta. E a obtenção do líquido já bem mais escuro, com bastante presença de clorofila. E ainda com todos os compostos, né, que a planta carrega, inclusive os canabinoides e os outros óleos terpenoides. Então a diferença entre o resultado após a mistura é claramente vista depois da separação. Enquanto você tem aqui o resultado da mistura em baixa temperatura em um curto espaço de tempo, aqui a gente tem o resultado da temperatura ambiente, né, empregado na mistura, um longo período de exposição entre o solvente e a planta. Fizemos a separação do líquido e do nosso vegetal. E agora a gente já tem o líquido parcialmente limpo, né? Ele foi peneirado, mas é ideal que a gente faça agora uma filtragem, que a gente passe por um filtro de papel laboratorial, ou, se você não tiver, claro, a gente pode substituir por um filtro de café. Então, essa segunda filtragem, ela vai reter pequenas partículas que passam pela peneira e também algumas ceras que a planta carrega. Agora, com o líquido totalmente filtrado, a gente já passa para a próxima etapa, que é o processo de secagem. Esse processo vai eliminar completamente o álcool, e o que vai sobrar é o que o álcool carregou da planta, a resina, o extrato. A gente está usando o agitador magnético para ajudar nessa evaporação. Ele vai entregar o calor que a gente precisa para evaporar o álcool. Mas você, na sua casa, você pode substituir o agitador magnético por uma chapa elétrica, por uma panela elétrica ou qualquer outro equipamento que entregue calor, que produza calor sem produzir chamas, como já mencionado. E outra dica importante, uma dica que vai te ajudar a economizar tempo e ter uma eficiência, é você não colocar o seu recipiente de secagem diretamente sobre a chapa quente, e sim usar ele dentro de um banho-maria. Isso vai fazer com que todo o líquido que está contido nele tenha um contato maior com a área de calor, tenha uma temperatura mais homogênea, né, por todos os lados, e uma evaporação mais facilitada, até pela grande boca de saída desse recipiente. Então a gente coloca o líquido aos poucos
e isso aqui vai levar algumas horinhas para secar. E assim que secar, todo esse álcool, o que sobrou realmente é a nossa primeira etapa do extrato de cannabis. O extrato de cannabis presente sem o solvente. Essa secagem acontece por algumas horas. Quanto maior a temperatura, mais curto esse tempo. Mas também existe temperatura ideal para você trabalhar. Não é ideal que essa temperatura exceda muito 70 graus, porque acima dessa temperatura você vai ter algumas transformações que você não quer nesse momento nos seus canabinoides, nas moléculas que a gente extraiu da cannabis. Então, o ideal é que fique essa temperatura entre 45 e 70 graus. Quanto menor a temperatura, menos transformação nos canabinoides você vai ter e menos perda de outros elementos mais voláteis ainda, como os terpenos. Então, dentro de 45 a 70 graus, essa evaporação acontece de uma forma segura. Enquanto evapora, vamos falar um pouco sobre segurança, porque esse é o momento mais crítico de todo o processo em relação ao solvente inflamável que a gente está trabalhando. Ele está agora sob uma temperatura um pouco mais elevada e ele está volatilizando. Então, poucos ml de solvente vão virar muitos metros cúbicos de gás. E isso de forma alguma pode ficar acumulado no ambiente onde você está trabalhando. Então, é extremamente importante que exista uma circulação de ar, uma ventilação adequada nesse ambiente. Janelas abertas, ventiladores, o que você puder fazer para realmente garantir essa troca de ar vai te ajudar a ter mais segurança. Uma base estável, num local seguro e completamente fora do alcance de crianças e animais. Depois de algumas horas, todo o líquido vai ter evaporado, mas durante esse processo é importante que você mantenha a atenção e o cuidado. Da mesma maneira que a gente não liga um fogão e sai de casa, a gente tem que lidar com esse processo da mesma maneira. É um líquido inflamável e a gente tem que estar de olho. Conforme o álcool vai reduzindo, vai evaporando, né, vai reduzindo o volume de líquido em relação ao volume de resina. E isso vai deixando essa coloração mais evidenciada, vai ficando cada vez mais proeminente. A coloração amarela para o nosso método QWET ou esverdeada para o método RSO. Nesse ponto é importante também a gente acumular esse líquido em um dos cantos do recipiente. Uma boa dica é a gente manter uma inclinação para que essa evaporação vá acontecendo e vá concentrando em apenas um ponto a resina que vai acabar sobrando. Aqui a gente está num estágio bem avançado já da secagem. A gente pode ver que o que sobrou, ela já tem uma consistência muito diferente, mais resinosa e menos alcoólica. Ela está mais oleosa. E é nesse ponto que a gente pode ver também que a resina vai aderindo nas laterais do recipiente. Uma boa dica para a gente não perder nada dessa resina é estar sempre borrifando o álcool, o mesmo álcool que foi utilizado para fazer a mistura inicialmente, nas laterais e fazer com que toda a resina se acumule nessa inclinação do nosso recipiente. Isso vai facilitar muito a coleta da resina posterior. Agora, com a secagem completa, o que a gente precisa fazer é a coleta. Retirar do nosso recipiente de secagem o que sobrou de resina e transferir ela para um outro recipiente. O recipiente onde vai ser feita a pesagem e a diluição. Com uma espátula de aço inox, a gente consegue fazer essa coleta. E você percebe que quanto mais cuidadoso for essa concentração de resina em um só local, mais fácil vai ser sua tarefa. Isso pode ser feito também com a resina gelada. Se a gente gelar essa resina, ela começa a ficar muito mais sólida. E isso facilita o processo de coleta. Mas a gente vai transferir agora para um outro recipiente, tudo que a gente conseguir retirar desse recipiente de secagem, para conseguir pesar exatamente quanto a gente tem de resina e conseguir quantificar uma diluição. Porque a gente está lidando com um extrato muito concentrado de cannabis
e isso precisa ser diluído para ser administrado em doses mais seguras. Resina pesada, a gente conseguiu coletar um pouco menos que 1 grama de resina, o que é uma margem boa, que praticamente saiu de 10 gramas de planta. Então, quando a gente está extraindo, a gente sempre tem que ter um valor-alvo do quanto que tinha de flor originalmente, quanto tinha de matéria vegetal e o quanto a gente espera realmente tirar no final do processo. Para uma regra geral, para uma aproximação básica, uma planta de alto desempenho de cannabis cultivada dentro dos parâmetros ideais, ela vai te entregar no final do processo de extração cerca de 20% do peso dela originário, mas seco. Suas flores secas possuem cerca de 1/5 de peso em óleo. Então é mais ou menos isso que a gente tem como alvo, como a gente tem como a intenção de retirada da planta. Como a gente começou com 10 gramas de matéria seca, 10 gramas de flores secas, o que a gente tinha de potencial total na planta eram cerca de 2 gramas de resina. Aqui, nessa primeira coleta desse quet, o que a gente conseguiu foi 0,8, ou seja, uma ótima média para uma extração que ainda vai acontecer novamente. Uma ótima média para uma primeira etapa de mistura, porque lembra como a gente mostrou, logo depois dessa etapa que gera esse álcool mais claro, esse álcool um pouco mais limpo, em baixa temperatura, a gente pode fazer uma segunda e até uma terceira, quem sabe mais, extrações. Dentro dessas outras extrações, a gente já pode esperar coletar o restante do óleo, da resina de cannabis que a planta ainda guarda. Como a gente estava falando sobre 10 gramas, tiramos 0,8 gramas, é possível que essa planta ainda dê mais ou menos um pouco mais de 1 grama de óleo, de resina. E isso vai ser feito em outros processos de lavagem com álcool, a temperatura ambiente e já puxando mais matérias não tão desejáveis da cannabis, como a clorofila, como comentado, mas também a totalidade ou quase a totalidade dos canabinoides que ela ainda possui. A nossa extração, por assim dizer, terminou. A gente extraiu e o produto da extração é a nossa resina já pesada. E agora a gente precisa diluir. E a gente tem algumas escolhas para fazer. A gente tem para escolher para a diluição dessa resina bruta, a gente pode escolher um azeite, a gente pode escolher uma manteiga, a gente pode escolher óleo de coco. Na verdade, a gente pode escolher qualquer óleo, né, que seja uma base gordurosa, porque essa resina ela é lipossolúvel, ela vai se dissolver muito bem em gorduras. O que a gente vai usar aqui para esse exemplo é o MCT. O MCT ele é também chamado de óleo de coco fracionado. Ele pode ser obtido através do óleo de coco e essa sigla MCT ou TCM é a sigla para triglicérides de cadeia média. É uma gordura muito facilmente absorvida pelo corpo e ele é o ideal se a gente for fazer um óleo para consumo em gotas sublingual. Ele consegue ser administrado e absorvido pela mucosa de uma forma muito eficiente. Mas você também pode usar o azeite, você também pode usar o óleo de coco, você também pode usar a manteiga. Fica a seu critério. Cada um vai ter uma característica muito própria de sabor, também de conservação, né? Mas todas essas gorduras base vão funcionar bem para fazer esse processo de diluição. Então, para essa diluição, já que a gente pesou 0,8 gramas de resina pura, eu vou colocar numa proporção de 10:1. Mais ou menos uma parte de resina pura para praticamente 8 partes de óleo veículo, no nosso caso MCT. Então isso vai dar mais ou menos uma quantidade de 8 ml a mais. A gente vai chegar próximo dos 10 ml ao total. É isso. Marcou 10 ml ou um pouquinho menos, né? Para a gente ter essa aproximação de
proporção de 10:1 entre óleo veículo e resina pura. Feito essa diluição, a gente precisa começar realmente a fazer essa mistura. O agitador magnético, que é um equipamento que ajuda muito a gente nesse processo. Você pode usar qualquer outro equipamento de novo, o mesmo equipamento que você pode ter usado na evaporação do álcool, você pode ajudar também nesse processo de diluição, porque essa diluição vai acontecer melhor se tanto o líquido, tanto o óleo veículo quanto a resina estiverem levemente aquecidas. Não é o momento de aquecer muito essa resina, a gente está falando sobre no máximo 50 graus, realmente só o necessário para tudo se tornar mais miscível. Aqui a gente vai usar uma barra magnética, essa é a função do agitador magnético, ele vai controlar um certo aquecimento necessário para fazer essa transformação, esse aquecimento. Olha, ó. E agora a gente tem a mistura acontecendo. Isso aqui pode ser feito manualmente, mas com um pouco de agito você vai ver, e temperatura, né, uma temperatura morna, você vai ver que todo o extrato de cannabis obtido nesse seu processo de extração vai acabar se diluindo completamente no óleo base, no óleo veículo. Nossa resina está totalmente diluída. Ela realmente ficou muito homogênea com o óleo que a gente adicionou. Agora o que a gente precisa fazer é transferir esse óleo para um recipiente adequado, para ele ser bem conservado da luz e do calor e do contato com o oxigênio durante um bom tempo. E assim, isso basicamente é o nosso óleo de cannabis. A gente tem aqui um óleo pronto para uso. Mas ainda tem um outro processo que pode ser muito interessante que eu queria contar para vocês, que é um processo chamado descarboxilação. Esse processo de descarboxilação, na verdade, é uma transformação da molécula. No nosso caso, a gente está fazendo um exemplo de uma planta rica em THC, então é uma transformação do THC, mas a versão originária produzida pela planta, a sua versão ácida, o THCA. Esse A, que na verdade é um conjunto de átomos a mais nessa molécula do THC, ela impede uma afinidade maior com os nossos receptores CB1, receptores do nosso sistema endocannabinoide. Então, para a gente conseguir todo o efeito psicoativo desse óleo, a gente precisa passar por esse processo de descarboxilação, que é, na verdade, um processo de degradação dessa molécula. Isso é feito com o emprego do calor. É uma temperatura controlada por volta de 115, 120 até 150 graus, num tempo de margem de 20 a 40 minutos. Dentro desses parâmetros, a gente consegue com que quase todas as moléculas que ainda são de THCA, que estão no nosso óleo, se convertam para moléculas de THC. Aquecemos o forno a cerca de 120 graus e deixamos o timer por cerca de 40 minutos. Esses são ótimos parâmetros para que a descarboxilação aconteça. Agora, nosso recipiente, já com óleo dentro, e a gente vai deixar descarboxilando por esse tempo. A descarboxilação terminou, o forno já esfriou e a gente já consegue tocar no nosso recipiente. E nesse ponto a gente tem realmente um óleo de cannabis completamente ativado, com todos os canabinoides na sua máxima potência, para que você consiga fazer o uso do medicamento da melhor forma. Então, nesse ponto a gente tem realmente, se você tomou o cuidado e a devida atenção, principalmente na parte da pesagem, da coleta e da pesagem, e foi criterioso na quantidade de óleo que você diluiu, né, no óleo veículo para a sua resina psicoativa, o que você tem é um óleo que é facilmente porcionado para você conseguir fazer uma administração segura, e se você repetir sempre esses mesmos parâmetros de diluição e de todos os processos, você consegue repetir o mais próximo possível o mesmo óleo de cannabis todas as vezes que você fizer esse óleo a partir da mesma fonte, a partir da mesma genética, da mesma espécie de planta, óbvio, né? Então, esses são os passos que você precisa para
fazer o seu próprio óleo de cannabis em casa da forma mais simples e prática e conseguir começar a entender o que é a autonomia de fazer o próprio remédio a partir da planta, a partir da cannabis sativa. A Cura usou durante muito tempo esses dois métodos nos nossos processos de extração. Isso ajudou muito e fez a gente aprender bastante também. E durante todos esses anos a gente acabou colocando o dedo em cada uma das etapas desses processos, e isso acabou gerando um protocolo muito novo de extração. A gente teve muitas adaptações, passos diferentes que a gente criou, tanto de mistura quanto de filtragem, e isso acabou gerando um óleo muito, muito diferente. Tanto na qualidade desse óleo, que a gente consegue, é uma qualidade muito superior, com uma concentração de canabinoides muito maior, né? Quanto aspectos organolépticos do óleo, ou seja, sabor, cheiro, textura, tudo muito mais agradável, mesmo com sabores muito bons, notas, aromas muito bons, por conta desse maior foco, né, da seleção desses materiais. Você não tem interferência de outros compostos da planta, como a clorofila, que faz realmente grande parte dessas notas, desses sabores serem de alguma maneira apagados, quanto principalmente do rendimento. O nosso processo pretende e realmente consegue retirar muito mais resina da planta e ainda assim com uma seleção muito mais precisa. O que a gente tem hoje aqui nesse exemplo foi 10 gramas de planta, 10 gramas de flores secas que foram utilizados, e a gente conseguiu coletar nessa primeira extração, nessa primeira coleta, 0,8 gramas. E o que a gente esperaria na nossa extração, nosso método de extração, é tirar quase realmente os 2 gramas, quase os 20% totais de óleo presentes na planta, né, em peso, nessa primeira extração. Então é um método de extração que realmente tem ajudado muito o nosso rendimento, tem ajudado muito os pacientes a ter uma adesão maior por um sabor mais rico, né, um sabor mais agradável nesse processo. E isso a gente durante anos foi registrando, foi descobrindo, foi aprendendo e registrou todo esse processo, e agora converteu esses anos de aprendizagem em um livro que fica fácil de aprender o que a Cura aprendeu. E a intenção é oferecer isso para os pacientes, oferecer isso para as associações e para todas as pessoas que precisam, que por uma questão de custo, por uma questão de facilidade, por uma questão de falta de disponibilidade, optem a fazer o próprio óleo e lidar com essa autossuficiência. E isso é totalmente possível, é uma das coisas que a Cura prega e, na verdade, é o motivo principal de fundação da Cura. O que a Cura quer é realmente ter esse impacto, de alguma maneira, na vida das pessoas, para a gente conseguir fazer a cannabis entrar de uma forma justa, de uma forma benéfica na vida de quem precisa. Isso a gente consegue fazer com informação, com conhecimento, com desmistificar toda a carga de conhecimento, de falso conhecimento, de falsa informação, de informação equivocada que foi passada durante muito tempo. E então, se você é interessado por fazer o próprio óleo, esse processo ele realmente é um ótimo começo, vai te ajudar muito no processo de aprendizagem, como ajudou a gente, mas também fique atento nos canais da Cura, vê se procura no nosso Insta informações sobre o nosso livro. Você vai ver que de uma forma muito fácil a gente pega na mão de quem não conhece a planta, de quem não conhece o processo de forma geral, que não tem um background técnico, e ensina como faz para ter um próprio óleo em casa com uma qualidade excepcional hoje em dia, que a gente realmente reconhece tanto pelo uso dos pacientes quanto pela prescrição dos médicos, mas principalmente pelas análises laboratoriais que a gente tem feito nos últimos anos. Essas análises mostram para a gente que as concentrações de canabinoides
no nosso método de extração chegam a numa quantidade quase o dobro desses 2 métodos que a gente te mostrou. Então é isso, eu espero que vocês tenham curtido, tenham aprendido. O que vocês precisarem, entrem em contato com a Cura está aberta para receber pacientes, está aberta para receber médicos e para receber todo mundo que quer contribuir com a causa, contribuir com o avanço dessa inserção da cannabis de forma legal e benéfica na nossa sociedade.